Saudações! Nós vamos falar hoje sobre a formação digital do professor. Queria dar as boas-vindas a todos para essa conversa e pensar logo de início sobre o que é formação e por que o aspecto digital é tão importante hoje em dia. Hoje mais que nunca, talvez. Meu nome é Stefano Arthur Solomon Hughes e gostaria de compartilhar com vocês algumas considerações sobre esse assunto, pensar junto com você, enquanto professor, enquanto educador, mas também enquanto eterno aprendiz. Então, vamos passar para entender um pouco mais do que nós vamos discutir aqui e já no início falar a importância justamente da formação. Quando falamos em formação hoje, essa formação passa pelo aspecto digital, querendo ou não, mesmo diante de todos os contextos em que o professor brasileiro se insere, são vários, são diversos contextos, diversas situações, condições de trabalho. Então, é difícil, de certa forma, generalizar. Seria um erro gravíssimo generalizar, mas falando sobre a formação digital do professor, então, é importante pensar em como a tecnologia permeia todas as esferas da educação. Tanto o nosso aspecto como professor, como do aluno, e também em relação de escola com os pais. Mas vamos focar especificamente na relação professor-aluno aqui, né? E justamente explorar como o digital influencia essa relação e também os nossos métodos de ensino. Então, qual o impacto? Como eu acabei de frisar, a evolução tecnológica afeta tudo, afeta todos os setores, e a educação não poderia ficar de fora. Os métodos de ensino estão mudando devido à presença do digital. Eu diria, o acesso ao digital faz com que podemos potencializar, maximizar, aproveitar melhor diversas metodologias que, de certa forma, já existiam. Digo, as metodologias ativas, projetos ou ensino baseado em projetos, baseado em problemas, de exploração, ou um ensino mais exploratório, todos esses já existiam antes de essa gama, esse tsunami de ferramentas que agora nós nos deparamos hoje em dia. Mas, de certa forma, a importância, devemos dimensionar como essas ferramentas impactam o aprendizado hoje em dia. Então, vamos lá, vamos para esse assunto. Pensando nisso, o primeiro aspecto, e o que mais nos interessa hoje, é a formação do professor. Como nós vamos continuando a melhorar e atualizar nossos conhecimentos, nossas práticas e nossas formas de lidar com o aluno e com o conteúdo, claro, mas principalmente como estou preconizando aqui, uma abordagem mais receptiva, colaborativa, uma vez que o professor passa a atuar como mediador de aprendizagem, facilitador, um construtor do conhecimento em parceria com o aluno. Sendo assim, o engajamento desse aluno, novamente, não que seja algo diferente ou algo novo, mas se fala cada vez mais no engajamento, porque hoje as distrações, as possibilidades são tantas e é preciso manter o foco e ajudar o aluno a pensar
na relevância do que ele está aprendendo, do que se propõe a aprender. E muitas vezes podemos ou devemos responder a pergunta: para que serve aquilo? Por que eu estou aprendendo aquilo? Isso é a pergunta que mais provavelmente nos ouvimos em sala de aula. Então, é por isso precisamos buscar formas de nos motivar e motivar esses alunos usando as ferramentas disponíveis e conteúdos com os quais eles estão familiarizados, e principalmente a forma de interagir com a informação, com o conhecimento, com o mundo deles, através dos aparelhos digitais, aparelhos tecnológicos. Então, sabendo ou fazendo com que essas ferramentas se tornem parte do nosso contexto, do nosso dia a dia em sala de aula e das atividades que propomos em sala de aula, seria já meio caminho andado, já facilitaria a forma de atrair esse aluno, de motivar esse aluno. Mas isso não é só motivação, não é só tecnologia, claro. Então, pensamos nisso e em conversas com colegas de trabalho, outros professores, e inclusive até alunos, ex-alunos, conversamos sobre a ideia do que seria esse tema que nós estamos debatendo hoje, a formação digital do professor. E resolvi citar ou mencionar algumas dessas falas. E em todas, que podemos reparar, em todas que estão aqui nesse slide, podemos perceber que o afetivo, os laços afetivos, a relação professor-aluno é de fundamental, é urgente. E mesmo falando nas tecnologias e a importância digital, os aspectos digitais se limitam quando se pensa nos relacionamentos. Claro que eles ajudam, nos motivam, ajudam o aluno a se interessar pelo assunto, mas, como você deve botar aqui, né, as pessoas aprendem, e hoje em dia podemos aprender de forma bem autodidática, ou autodidática, né, de forma autodidática. Hoje temos tutoriais pelas redes sociais, podemos aprender tudo de forma muito simples. E hoje, então, com a chegada das ferramentas de inteligência artificial, torna-se mais fácil de buscar onde, como e o que aprender. Talvez não precisando do aluno, do professor, né? E é por isso que colocamos aqui que o professor é o olhar do outro, é a experiência, o bom senso que vai sempre acrescentar a partir do aspecto crítico, o olhar crítico sobre o que estamos aprendendo. E não se desenvolve essas competências de forma sozinha, não se desenvolve sozinho, desculpe. Então, o lado humanístico sempre está dentro do ensino, e é por isso a importância do professor. Mas, enfim, quais são esses conceitos centrais na formação do professor? Temos a formação acadêmica, estamos falando da formação digital, e quando pensamos nesses assuntos, pode pensar em letramento digital, pedagogia digital, alguns vocábulos que mais se usam, quando se fala nesses termos: informação digital, o professor, enfim, são as palavras-chave. Então, usando as ferramentas de corpus, onde você busca, pode achar as palavras que mais se aproximam com uma palavra em questão, a palavra que você está analisando. Por exemplo, pegamos aqui a palavra formação e vimos que palavras como formação profissional, formação de professores, alguns aqui, citando alguns, não todos que estão aqui no slide. Da mesma forma, se pensamos em letramento, a palavra letramento, você vê que há letramento digital, há letramento
literário, científico e outros, já dentro desse aspecto aqui, ou usando essa ferramenta. Quando se pensa ou pensa também em no professor, claro, mas a formação e transformação digital, palavras também que vêm com isso, né? Ou, por último, quem é esse professor? Quando se fala em professor, as palavras que mais combinam com o vocábulo, você vê professor universitário, professor ou profissional de educação, são todas palavras associadas com o tema. Pensando adiante, então, quais são as percepções? Quando se fala em professor, há várias reações, várias considerações a respeito desse profissional. Claro, se pode ver como um herói, pessoa que, apesar de todas as dificuldades, adversidades, condições, limitações, consegue fazer milagres, basicamente. E, ao mesmo tempo, pode, do outro lado, um certo sentido de pena. Mas aqui nós vamos focar nesse professor dentro do aspecto do uso das ferramentas, da aplicação das ferramentas no dia a dia. E sem falar, ou sem esquecer a conexão humana, que está sempre fazendo sempre parte da relação e parte do processo. Ok? Então, passando adiante. Qual a relação, então, entre as novas tecnologias e essa emancipação, ou digo, protagonismo, se diz, autonomia que nós queremos desenvolver no aluno? As tecnologias de informação e comunicação, as TICs, portanto, têm um papel na formação do professor, e à medida como essa formação se desenvolve ou se promove, varia de acordo com o contexto, com as situações em que o professor está situado. E, pensando nisso, não podemos esquecer que vivemos numa cultura digital, onde tudo, os nossos comportamentos, nossas ideias, valores, são construídas dentro de uma comunidade. Essa comunidade é pautada, movida e, claro, o fato de que interagimos por meio desses aparelhos, da mesma forma estou falando com você via uma tela, isso faz com que, isso altera as nossas relações, a forma que nós nos relacionamos uns com os outros. Passando adiante. Então, como buscar essa formação? Onde buscar? São várias formas. E pensando novamente nessa diversidade dos contextos em que você, professor, você, professora, que está me assistindo, é difícil apontar um caminho somente, mas o mais importante é pensar na autoavaliação, pensar em você como profissional, em que descobrir o que você precisa para de usar de forma crítica, de forma responsável, as ferramentas que estão ou não estão à sua disposição, que são desafios que são enfrentados, são diversos. Então, é difícil e seria injusto ou pouco leviano da minha parte assumir que todos temos acesso às mesmas coisas, aos mesmos recursos. Então, é por isso a importância da autoavaliação, primeiramente, de pensar o que você precisa
e tentar buscar caminhos para, por conta própria, porque hoje, quando se pensa em formação, claro, a formação poderia vem normalmente de instituições, as escolas se responsabilizam por, muitas vezes, oferecer atualização de conhecimentos, treinamentos, ensinos, seminários, oficinas, onde se pode adquirir mais habilidades ou familiaridade com as ferramentas que se esperam que se use em sala de aula. Mas a formação vai além disso. Então, como o indivíduo é um processo específico, um processo que o professor precisa pensar o que ele, ela precisa, deveria ou poderia, dentro do seu contexto, dentro da área onde atua, dentro da escola, onde ensina, como ele pode fazer bem o uso dessas ferramentas. E pensando nisso, temos que pensar no lado crítico, porque ao pensar autoavaliação, autodesenvolvimento e autorregulação, são 3 áreas que devemos pensar, é essencial que pensamos o que estamos usando, não o porquê estamos usando aquilo, porquê estamos fazendo uso de determinadas ferramentas ou não, e em grande parte isso está na mão do professor decidir como isso vai acontecer na sua sala de aula. E esse final, gostaria só de encerrar nossa fala aqui pensando nessa última frase, que o engajamento que estamos tanto desejando, ele vai além do digital, vai além das novas ferramentas, seja quais forem, dos jogos, dos aplicativos. O que nós precisamos sempre pensar em desenvolver o aspecto humano, o aspecto do lado afetivo, e o fundamental é a importância do tempo. Precisamos ter tempo, como professores, para refletir, planejar, reavaliar, reformular nossa prática sempre, para conversar com outros professores, outros profissionais, buscar informação. Sem o tempo para fazer aquilo, isso dificulta. Então, mais do que qualquer programa, ferramenta, recurso, programa, aplicativo de ensino, seja ele de forma voltada para a educação ou não, seja rede social, seja qual for a ferramenta que estamos usando, poderia ser WhatsApp, TikTok, enfim, mas o que nós precisamos sempre é tempo para refletir e tempo para investir e formar relações fortes, laços afetivos com o nosso aluno. Muito obrigado.